Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra em Filipenses, capítulo de número 3, do versículo 4 ao verso de número 8, depois do verso 12 ao verso 14, que nos diz assim a Palavra do Senhor. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir a Cristo. Versículo 12. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também foi conquistado por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgava ele alcançado, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás se ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele foi um homem que se entregou totalmente antes de servir a Deus, à lei, e depois da sua conversão, onde ele tem um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele ia para uma cidade chamada Damasco e ele ia prender cristãos. Mas a Bíblia diz que o Senhor aparece para ele e pergunta a ele: por que me persegues? Né? E ele vai perguntar: quem és tu, Senhor? E Jesus vai responder: eu sou o Senhor Jesus a quem vós me persegue. Então, daquele momento em diante, a vida de Paulo, antes Paulo, um judeu, é totalmente transformada. De um homem que tem acredita que tem a sua justificação pelos seus méritos próprios, pelos seus esforços. Aqui ele vai entender, sabe? A partir desse momento ele vai entender que de nada vale a posição do homem, seja ela financeira, seja ela no âmbito religioso, se não for no centro da vontade de Deus. Então, nesse capítulo, Paulo ele vai falar à igreja em Filipos que se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ele ainda mais. Por quê? Veja as qualificações de Paulo. Paulo ele foi circuncidado ao 8º dia. O judeu, quando nascia, no 8º dia ele tinha que havia de ser circuncidado. E o sangue que era derramado era uma aliança entre aquela família e Deus. Então Paulo teve esse pré-requisito da circuncisão. Então ele era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Veja só as qualificações de Paulo. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então essas são as qualificações de Paulo, essa é a carta de apresentação dele, dizendo, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu poderia ainda mais, porque eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus, e aí ele vai relatar suas qualificações. Mas no verso 7 ele vai dizer: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo Jesus. Então, a religiosidade, ela não pode nos aproximar de Deus. Por que eu digo isso? Porque a nossa crença ela precisa estar baseada não naquilo que eu acredito que é correto, mas naquilo que a Bíblia diz que é correto. Sabe? Então, um monge chamado Martinho Lutero, ele em 1517, no dia 31 de outubro, ele fixa nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses, né, refutando ali os ensinamentos que havia se distanciado das Sagradas Escrituras. E por isso aconteceu, como todos nós sabemos, a Reforma Protestante. E ao ler Martinho Lutero, ele também procurava a justificação própria, ele também buscava a sua autojustificação. Mas ao ler Romanos 1,17,
onde ele vai ver que o mesmo apóstolo havia escrito dizendo que o justo viverá pela fé. Então ele entende que a salvação não é mais meritória, não é mais por aquilo que ele tentava fazer para alcançar a salvação, mas de um reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então foi essa a convicção também do apóstolo Paulo, né, aonde ele foi alcançado pelo Evangelho e a vida dele foi totalmente transformada, e ele vai dizer: tudo que eu achava que era lucro eu considero como perca por causa da sublimidade do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mas ele continua dizendo, no verso 12 ele diz: não que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo. Meus queridos, vivemos um momento de dificuldade, pois as igrejas estão fechadas, temporariamente mais fechadas, mas isso não nos impede de prosseguir para o alvo. Isso não nos impede de continuar orando. Isso não nos impede de cultuar ao Senhor no nosso lar. As igrejas podem até estar fechadas, mas o céu continua aberto. O Deus que está no controle de todas as coisas, Ele está disposto a ouvir a sua oração. Então, prossiga para o alvo. Seu alvo é Cristo, sabe? Um dia todos nós partiremos dessa terra e precisamos entender que só em Jesus obtemos a salvação. Então ele vai dizer, então no verso 13 ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás se ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, prossiga para o alvo. Não olhe para as circunstâncias, olhe para cima, olhe para o alto. O mesmo apóstolo Paulo, ele vai dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Mas com isso, ele não estava dizendo que, no capítulo 4, ele vai dizer isso, versículo 13, com isso ele não estava dizendo que ele estava automaticamente isento de todas as aflições. Pelo contrário, se olharmos os versículos anteriores, no versículo 11 ele vai dizer: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não é tempo de murmurar, não é tempo de questionar, é tempo de adorar, é tempo de esperar, é tempo de confiar, é tempo de buscar ao Todo-Poderoso. Então, não questione a Deus, não fique perguntando por que Deus, porque Deus permitiu, Deus está no controle. E como eu tenho dito em alguns vídeos, que todas as coisas cooperam para o bem. Então, qual é o nosso alvo? Prosseguir para Cristo. Não deixe que a sua fé se torne uma fé raquítica. Não deixe que a sua fé seja abalada por esse momento. Pelo contrário, fortaleça cada vez mais no Senhor. Busque cada vez mais o Senhor. E eu te peço, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque na glória não haverá coronavírus, na glória não haverá peste, não haverá praga, não haverá... A Bíblia diz lá em Apocalipse que Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Então, considere tudo como perca, por causa da sublimidade do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe